Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos. Muito obrigado pelos comentários, pelas críticas. Você que não é inscrito ainda aqui no canal, fica o convite, se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínos. Por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações com relação ao nosso conteúdo. Meus amigos, vamos gravar aí o pré-jogo entre Vasco e Grêmio. Encarecidamente, peço a vocês para me acompanhar até o final deste vídeo. Você que gosta de história, estatística, a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos falar um pouco aí sobre o Grêmio, sobre o Vasco, para a gente poder conhecer também o nosso adversário na tarde de hoje. Então vamos lá. Todos estávamos com saudades de ver o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco dividiu seu tempo, ora estando aqui no Rio de Janeiro, depois foi fazer o final da intertemporada, ficou cerca de 12 dias em Foz do Iguaçu. O Vasco, que precisava realmente melhorar, sobretudo no aspecto físico, a equipe do Vasco deixou a desejar em vários jogos na parte física, e aqui a gente pode citar o jogo contra o Avaí, que a gente deixou o Avaí empatar no finalzinho, contra o Botafogo. O Vasco caiu bastante na parte física. O técnico Vanderlei Luxemburgo nessa intertemporada procurou dar ênfase à parte tática, técnica e sobretudo na parte física, para a gente não ficar atrás dos outros times que estavam voando aí no Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui de estatísticas. Vasco e Grêmio se enfrentaram 82 vezes na história. 35 vitórias até aqui a favor da equipe de Porto Alegre, 20 empates e 27 vitórias a favor do Vasco. A título de curiosidade, o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele já foi técnico do Grêmio durante o período de 2012 a 2013. De lá para cá, depois que o Luxemburgo deixou o Grêmio, o Luxemburgo reencontrou o Grêmio em 5 ocasiões, em 5 partidas, e ainda não venceu o Grêmio. Isso é só a título de curiosidade. O primeiro jogo na história entre Vasco e Grêmio aconteceu em 1945. Este jogo ocorreu em Porto Alegre e, pasmem os senhores, 6-1 Vasco da Gama no Grêmio, jogando lá em Porto Alegre. Este foi o primeiro jogo no histórico aí entre Grêmio e Vasco. Ao longo da história, tiveram alguns jogos emblemáticos entre Grêmio e Vasco. Vamos citar aqui alguns deles. Os jogos aí da Libertadores da América de 1998, onde Grêmio e Vasco se enfrentaram nas quartas de finais daquela competição. Os torcedores do Vasco gostam muito de lembrar do jogo contra o River Plate, mas esse jogo contra o Grêmio foi tão difícil quanto o jogo contra o River Plate, se não até mais difícil. Vamos lembrar que aquela equipe do Grêmio tinha Ronaldinho Gaúcho começando, tinha também o atacante Guilherme, que depois, mais tarde, viria para o Vasco da Gama, chegou a jogar no Vasco. E os dois jogos da Libertadores, o primeiro jogo ocorreu em Porto Alegre, no antigo Estádio Olímpico. O jogo foi 1-1. Quem marcou para o Vasco foi o Pedrinho. Depois o Guilherme empata para o Grêmio.
O Vasco vem fazer a segunda partida em São Januário. O Vasco vence 1-0, gol do Pedrinho, e o Vasco vai para as semifinais para poder enfrentar o River Plate. Lembrando que naquela ocasião, para enfrentar o Vasco, o Grêmio tirou o Nacional do Uruguai e o Vasco havia tirado o Cruzeiro. Então, foram jogos emblemáticos. O Vasco, que tinha uma equipe que dispensa comentários, todos nós sabemos de cor e salteado a equipe do Vasco, aquela equipe que colocava respeito. E o Pedrinho nesses confrontos aí foi totalmente decisivo, pois fez um gol lá em Porto Alegre e fez um gol aqui em São Januário. O pessoal gosta muito de lembrar do Juninho, mas o Pedrinho também foi muito decisivo, diga-se de passagem, aí na Libertadores daquele ano. Voltando aqui para a nossa realidade de hoje, o Vasco ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 9 pontos em 9 jogos jogados. O Vasco até aqui perdeu 4 partidas, empatou 3 partidas e teve 2 vitórias. Já a equipe do Grêmio está em 11º lugar, com 11 pontos em 9 rodadas. A equipe do Grêmio tem 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A gente vê que tanto o Grêmio quanto o Vasco estão deixando a desejar no Campeonato Brasileiro. Sobretudo a equipe do Grêmio, que além da tradição tem um timaço. O time do Grêmio aí dirigido pelo técnico Renato Gaúcho. O Vasco, no Campeonato Brasileiro, ele vem de uma vitória importantíssima em São Januário, frente à equipe do Ceará, gol do Danilo Barcelos. E no Campeonato Brasileiro, o Grêmio também vem de vitória ao vencer o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, também por 1-0. Essa vitória, tanto para Grêmio ou para Vasco no dia de hoje, é um jogo que é vital para as duas equipes, para que as equipes tenham tranquilidade no Campeonato Brasileiro. O Vasco para poder se afastar da zona do rebaixamento, e o Grêmio para poder focar nas outras competições aí. Lembrando que o Grêmio hoje possivelmente vai colocar um time alternativo. O Grêmio está visando a Copa do Brasil. No meio de semana, o Grêmio empatou aí com o Bahia. Foi um resultado que não foi muito bom por ter jogado em Porto Alegre. Vai ter que buscar em Salvador um resultado positivo para poder se classificar para as próximas fases aí da Copa do Brasil. E se tudo correr bem, se a gente não tiver nenhum contratempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai para campo com Fernando Miguel, Pikachu, Henriques, Ricardo Graça, Barcelos, Raul, Richard, Marco Júnior, Rossi, Valdívia e Marquinhos. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai testar ali o falso 9, ora com Marquinhos, ora com Valdívia. O Vasco, que até aqui contratou muito pouco. O Vasco contratou um atacante ontem. Muitos dos meus inscritos questionando o número desse atacante, falando que é um atacante que não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Vou dar um voto de confiança, não vou fazer juízo de valores. O Vasco, além desse atacante, trouxe também o Richard e o Marquinhos. Muito pouco. O elenco do Vasco é bastante reduzido, já falei isso aqui. E o Vasco deveria ter ido ao mercado para poder trazer mais peças para poder somar aí
para a gente poder sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Aproveitando o ensejo, já vou passar aqui a escalação aqui, o time base que o Renato Gaúcho colocou em campo aí nos treinamentos aí. O Renato Gaúcho, ele na verdade só fez recreativo, porque como o Grêmio teve um jogo contra o Bahia, né, para poupar alguns jogadores, né, até jogadores que estavam fora, como o Paulo Miranda, como o Diego Tardelli, que estava com uma gastroenterite, foram poupados aí ao longo da semana aí. Então o Renato Gaúcho deve mandar a campo Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel e David Braz. David Braz, que acabou de ser contratado pelo Grêmio. Bruno Cortez, Rômulo, Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton Cebolinha ou PP e André. Vê que vários jogadores do Grêmio aí passaram pelo Rio de Janeiro e passaram pelo Vasco, né? A gente lembra aqui do André, do Alisson, a gente lembra também de outros jogadores aí que atuaram no Flamengo, como o Léo Moura, o próprio Rômulo, que jogou no Flamengo e é cria do Vasco, né? Jogadores, até alguns jogadores como o Alisson, que o Vasco não teve tanta paciência assim com ele, está despontando e virou um grande jogador aí. A gente fica com a expectativa que o Vasco possa pelo menos trazer um empate lá de Porto Alegre. O Vasco na intertemporada fez 4 jogos. O Vasco fez um amistoso com o Madureira, ganhamos de 3-0. Fizemos outro jogo contra o Rio Branco, lá no Kleber Andrade, ganhamos de 2-0. Depois pegamos o Atlético Goianiense, ganhamos de 1-0 e fechamos os amistosos aí jogando com Foz do Iguaçu e ganhamos por 3-1. Então, a gente tem muito a ver ainda, visto que esses adversários não esbanjaram assim tanta competência, sobretudo na defesa. O Vasco não foi testado ainda, mas Ricardo Graça dando conta do recado lá com o Henrique lá, e a gente fica na expectativa aqui. O último jogo que o Vasco fez contra o Grêmio em Porto Alegre, esperávamos que o Vasco ia tomar uma surra, e o Vasco fez jogo duro, estava ganhando até os 45 minutos do segundo tempo, o jogo acabou 1-1, e o nosso bravo Martin Silva falhou, tomou um frango no final do jogo, foi 1-1 e o Vasco quase até que foi para a segunda divisão. Esses 2 pontos fez muita falta. Então, meus amigos, esse aí é o pré-jogo. Vamos lembrar aqui também, só para finalizar, que o técnico Renato Gaúcho tem sido bastante contestado pela mídia lá de Porto Alegre, pois muitos acham que o Renato Gaúcho deveria ter aproveitado melhor essa intertemporada. Fato é que pela história, pelas tradições do Vasco, o Vasco tem totais condições de vir pelo menos com um ponto lá de Porto Alegre. Esse foi o nosso pré-jogo. A gente vem gravar o pós-jogo. Assim que o jogo terminar, a gente vai dar um intervalinho aí para tomar aquela água. A gente vem gravar o pós-jogo para trazer para vocês tudo que aconteceu nessa partida entre Vasco e Grêmio. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção aí. Vascão neles. Vamos, Vasco! Valeu!